Oi, pessoal. Bom dia ainda, 11 horas da manhã. Começando aqui mais um talk. Hoje nós vamos falar sobre rinite, vai ser o ponto inicial de partida aqui do talk. E em seguida, a partir desse pontapé, eu vou falar com vocês sobre a progressão e evolução das doenças, tá bem? Então, hoje, falando sobre rinite, né? Gente, é tão comum rinite, que acho que ela é um assunto até meio banalizado, né? Embora seja muito incômodo para quem sofra, porque é chato, muitas vezes constrangedor, incomoda outras pessoas, né? Quem está perto acha ruim de ter uma pessoa ali, muitas vezes, né, fungando, até mesmo os espirros. Em época de coronavírus isso é mais chato ainda, né? Porque, né, gera um desconforto ali, às vezes, do outro que está perto, ter uma certa insegurança, né? E não saber que isso é uma condição muito mais inflamatória do que infecciosa. Mas, enfim, é muito comum e pelos profissionais, eu diria, muitas vezes negligenciado mesmo, né? Exatamente porque os profissionais não têm essa visão que eu vou apresentar aqui para vocês, de como que a rinite muitas vezes pode ser o sinal assim do pontapé inicial, tá bem? É isso que a gente vai falar agora. Bom, eu gosto muito de entender a rinite, assim como diversos outros sinais do corpo, como um sinal de desajuste, né? Entendam isso, o nariz foi feito para ficar escorrendo? Não foi. Então, o que nós temos ali? A gente tem uma alteração de função. A função está alterada, né? Então, da mesma forma que as doenças evoluem numa progressão de complexidade, de gravidade, né? De dificuldade de ser resolvido, né? Ela segue também um processo até mesmo de evolução de imagem. Então, assim, muitas vezes a gente tem uma rinite que é uma alteração funcional, mas isso não necessariamente corresponde a uma alteração estrutural. Quer dizer, se a gente faz uma biópsia do tecido, muitas vezes o tecido em si está normal. Não tem uma alteração da estrutura. A alteração da estrutura está no nível mais avançado de alteração, tá? E da própria doença. Primeiro, né? Quando chega, por exemplo, a alterar macroscopicamente, que é aquilo que você bate o olho e vê que está alterado, antes disso veio o quê? Veio muitas vezes uma alteração microscópica, que é uma alteração que se vê num microscópio. E antes da alteração microscópica, muitas vezes uma alteração atômica. É nessa alteração atômica, quer dizer, no funcionamento, muitas vezes ali na disposição das células do tecido, tem já alguma desarmonia. Isso não pode ser visto no exame de imagem, muito menos, né, nem mesmo microscópico, mas tem uma alteração atômica, que eu quero dizer. E isso aí perturba e é reflexo de uma alteração da função desse órgão. Agora, a gente costuma ver o nariz, né, a rinite, como um problema do nariz. E eu venho falando aqui na página que não existe nenhum órgão que funciona sozinho no nosso corpo, tá? Tudo muito integrado, tá? Quando a gente tem uma rinite, significa que a mucosa desse tecido está inflamada. Mas nenhuma mucosa funciona sozinha também. Quando a gente fala da mucosa do nariz, não é a mucosa do nariz que está inflamada, né, que está ali escorrendo, secretiva ou hipersensível a qualquer estímulo ao ponto de gerar um espirro ou com coceira, né, que são sinais da rinite. A mucosa do nariz, ela está conectada com todas as mucosas do corpo. E é isso aí, esse é o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, a mucosa do nariz é a mesma mucosa que a gente pode chamar assim, da laringe, dos brônquios, da boca, do intestino, do trato gênito-urinário, das glândulas mamárias, porque lá tem mucosa também. Quer dizer, a mucosa, gente, é uma só. Todas as mucosas do nosso corpo estão conectadas. E quem que faz essa conexão entre as mucosas? As células que participam dessas mucosas, né? A mucosa, ela é um tecido ali de interface. Então, muitas vezes a gente tem a mucosa numa região epitelial, que é como o epitélio do trato respiratório, do trato intestinal. E nessa mucosa ali estão células do sistema imune.
os linfócitos, por exemplo. E essas células não são fixas, elas não têm raiz ali. Essas células, sendo células do sistema imune, elas estão o tempo inteiro em circulação. Então, muitas vezes, a célulazinha do sistema imune, do linfócito, que está ali no meu nariz, é a mesma célula que percorreu ali a mucosa do meu intestino. Então, as mucosas são sendo conectadas por meio dessa circulação dos linfócitos, que são células do sistema imune. Então, essa circulação dos linfócitos fazem com que, quando uma mucosa tenha um problema, não é um problema daquela mucosa, é um problema da rede de mucosas, porque todas as mucosas receberam essa informação. Olha, em algum momento, em algum ponto, teve um problema aqui. Às vezes entrou alguma coisa que não deveria ter entrado, né? Porque a gente está numa interface de meio interno com meio externo. É assim que acontece no nosso intestino, no nariz. Quer dizer, para o lado de fora da mucosa do intestino é o ar ambiente, é externo. Para o lado de dentro é o nosso corpo, são as células do nosso corpo. Então a mucosa está sempre ali numa interface. E muitas vezes o objetivo da mucosa é exatamente a proteção. Essas células do sistema imune que estão na mucosa são células de proteção. É isso que acontece também no nosso intestino, que tem ali uma grande mucosa. Então a gente tem mucosa em diversos tecidos, tá? Então ali nessa interface do interno com o externo e talvez... e esse é um ponto muito importante, né? A mucosa do intestino, ela seja a grande deflagradora de inflamações de outras mucosas, né, que vão sinalizar problema em outros lugares, seja no intestino, seja na região ali. Quando o ouvido coça, a coceirinha chata que a gente não sabe direito coçar é a mucosa que está ali no ouvido médio, tá bem? Então, essa coceirinha aí significa que tem um processo inflamatório ali, né, que está gerando coceira, por exemplo. Por que a gente... Sempre que pensa em problemas em mucosa, pensa em intestino, porque é a maior mucosa do nosso corpo, inclusive em extensão, mas também em número de células e na própria quantidade de células do sistema imune, é a mucosa do intestino. Você pensa bem, a mucosa do nosso intestino, assim, se a gente colocar o intestino esticado, é uma mucosa de metros, mas na verdade é uma mucosa que tem muito maior extensão, porque ali a gente tem dobraduras, e essas dobraduras, as microvilosidades, né? E isso aumenta muito a superfície de contato. Então, a superfície de contato do intestino, por exemplo, com o meio externo, é muito, muito maior do que a superfície de contato da nossa pele, que em extensão é muito grande também, né? Imagina, você pega a nossa pele aqui e estica ela no chão, são metros. Mas o nosso intestino é muito maior do que isso. Então, a maior interface nossa com o meio externo é o intestino. Onde que vai ser mais fácil de ter algum problema? Onde que você tem a maior interface? É o intestino. E é onde que muitas vezes acontece o problema. Não é por um acaso, inclusive, que muitas pessoas têm uma melhora da rinite quando tiram lácteos da dieta. E aí eu não estou falando consumir coisas sem lactose, eu estou falando da proteína do leite. Então a pessoa resolve tirar tudo de leite da vida e tem uma melhora da rinite. Por quê? O que o nariz tem a ver com o queijo que passa lá no intestino, ou com um copo de leite, ou com requeijão? É porque a mucosa do intestino inflamou, e nesse sentido a proteína láctea tem um papel muito importante na inflamação, tá? Porque é uma proteína inflamatória mesmo. Ela lá inflama, só que como todas as mucosas estão conectadas umas com as outras, em algum ponto aí, muitas vezes essa mucosa vai ficar... É fácil de perceber que inflamou. E muitas vezes é a mucosa do nariz, porque essa pessoa começa a escorrer, começa a coçar, começa a espirrar, começa a ter aquela coceirinha chata. Aquela coceirinha chata no ouvido, você está tendo algum gatilho que está desencadeando o seu sistema imune. Essa inflamaçãozinha chata que dá. A coceirinha é uma inflamação, tá? A Laura comentou aí, ó, sofri a infância inteira, desde que virei vegana não tive mais rinite. Isso é muito interessante a Laura comentar desde a infância, porque eu ia até comentar esse aspecto com vocês mais na frente. Gente, não é por um acaso que muitas vezes eu atendo pacientes que chegam com diagnósticos assim mais importantes, digamos, né? Porque uma rinite muitas vezes
Assim, um médico, nem mesmo o médico vai dar tanta importância para a rinite. É só uma rinite. Né? Muitas vezes você que se vire para lá e resolva esse problema, seja com corticoide ou com vacinas, porque eu vou chegar e explicar para vocês por que isso não é tratamento. Mas, muitas vezes, o que eu vou receber? Paciente com enxaqueca, paciente com endometriose, paciente com cistite, paciente com febre reumática aguda, quer dizer, sinais clássicos inflamatórios. E aí, quando a gente vai em uma tireoidite, Hashimoto, que eu atendo tanto, e aí muitas vezes o paciente com esse quadro inflamatório, quando eu vou ali investigar na história e vou remontar desde épocas antigas, muitas vezes a infância mesmo, lá na infância a gente encontra a tal da rinite. Pois é, quando eu era criança, eu tinha muita rinite, precisei fazer tratamento de vacina, eu tinha muita alergia, era muito alérgica. Quando eu era criança eu tinha muita bronquite, quer dizer, sinais de inflamação de mucosa que anos depois veio aparecer na forma de uma enxaqueca, né? O problema se apresentou com uma enxaqueca, com uma endometriose, com ovário policístico, com a tireoidite. Tem a ver com a rinite? Tem tudo a ver. E eu vou falar para vocês porque aí a gente vai começar a entrar num aspecto da evolução das doenças. Então, só retomando mais um pouco aqui sobre a rinite, por que o corticoide, por que as vacinas não são um tratamento voltado para a raiz do problema, que é isso que importa. Tá? No final das contas, eu quero que vocês entendam o tanto que é importante você entender o que é uma rinite, o que ela está sinalizando para você, o tanto que isso aí, na verdade, é um problema sistêmico, porque não existe mucosa no nosso corpo isolado, é tudo uma rede de mucosa, e por que você tem que tratar o problema na raiz? Tá? Descobrir qual que é o gatilho da inflamação dessa mucosa e removê-lo, e tratar, portanto, essa mucosa que vai resultar na resolução dos sintomas. Quando você faz, por exemplo, um tratamento e joga corticoide aqui no nariz, o que você está fazendo com o seu intestino? Nada. Você jogou corticoide aqui, você mexeu com algumas célulazinhas aqui, mas se você está tendo um alérgeno, por exemplo, contato com um alérgeno, com uma proteína alimentar que te leva a um processo de sensibilização do sistema imune lá no intestino, o que vai adiantar o corticoide que você jogou aqui no nariz? Nada, o problema está lá no intestino. Você está tendo contato, é lá que está deflagrando o problema, o seu nariz é só uma manifestação. Vai resolver o problema? Não vai. O problema vai continuar lá, tá? Da mesma forma, a coceirinha, né? Tem gente que muitas vezes faz lavagem de ouvido achando que o problema é cera. Não, meu ouvido está coçando, eu vou tirar a cera. A cera, gente, é só uma manifestação também. Né? E se tem muita cera, por que está tendo muita cera? É isso que você tem que se perguntar, tá bom? Então, esse aspecto do corticoide, ele não vai resolver. O que vai resolver o problema? Você tirar aquilo que está desencadeando a sua rinite, tá bem? E entender que isso é um problema sistêmico de comunicação de todas as mucosas do corpo e não simplesmente da mucosa do nariz. Tá? Remover o gatilho é que vai resolver. Pode ser proteína alimentar? Com certeza, até mesmo por aquilo que eu disse, né? A maior superfície nossa de contato com o meio externo é o intestino. Não é nem a pele, não é o nariz, mas podem ter outros gatilhos, tá bem? Não alimentares. E a gente tem que investigar isso. Agora, e as vacinas? Porque muita gente, ainda na infância, né? Eu fui muito alérgica e fiz o tratamento de vacinas, que é aquela que você toma uma lista de vacinas durante meses, né? Tem um cronograma ali, porque você vai informando para o seu sistema imune para não reagir com aquele determinado alérgeno. Gente, eu vou fazer a seguinte analogia com vocês. Você abriu a porta da sua casa e, ao invés de receber uma visita esperada, tinha na porta um orangotango. Esse orangotango invadiu a sua casa. E ali, o primeiro cômodo que você tem, assim que você abre a porta da sua casa, é uma sala. Esse orangotango está na sua sala. Ele é bem-vindo? Não é bem-vindo. Esse orangotango é enorme e se você não fizer nada, daqui a pouco ele vai começar a quebrar seus móveis. Então, qual que é a primeira estratégia que o seu corpo muitas vezes pode lançar a mão? O que nós vamos fazer? Vamos aumentar alguma forma, algum líquido, por exemplo, para ver se a gente lavando isso aqui cai fora.
Vão lavar isso aí, vão ver se jogando água esse orangotango cai fora de casa. Né? A porta está aberta, aí ele vai embora. Né? Então, o que a gente faz? Aumenta a secreção. Esse é um processo, né, que eu estou falando aqui da água, da secreção, né, mas muitas vezes, isso pode acontecer em outros tecidos, é essa leitura que a gente tem que fazer. Se o meu nariz está escorrendo demais, eu estou com coriza demais, eu estou espirrando demais, eu estou no movimento, ó, você espirra, você joga para fora. Né? O seu corpo está tentando jogar para fora um negócio que está dentro e não está fazendo bem. É essa interpretação que o nosso corpo muitas vezes espera que a gente faça. Mas aí o que você faz? Não faz nada. Você joga um corticoide, um puff. Joga um corticoidezinho em puff no orangotango que você acha que vai resolver o problema. Vai resolver? Não vai. Então, essa abundância de líquidos, né, muitas vezes é isso. É a tentativa do seu corpo de eliminar alguma coisa que está ali. Essa é uma das primeiras fases, né, e ainda superficial, inclusive, do processo de tentativa de resolução de um problema. É aumentar a excreção. Aumentam os líquidos, aumenta a expulsão, a tentativa de jogar para fora aquilo que está dentro e está atrapalhando, tá bem? Então, é mais ou menos por aí. Aí, o que você faz com a vacina? Só para concluir o raciocínio aqui, para vocês seguirem uma linha. Daqui a pouco eu olho a pergunta aqui. O que você faz com a vacina? Aumentar a secreção não resolveu o problema. Jogar corticoidezinho intranasal não resolveu o problema. O orangotango continua na sala. O que você vai fazer muitas vezes quando você faz um tratamento vacinal? Já que eu não consegui jogar esse orangotango fora e eu não estou fazendo nada também para jogar, o que eu vou fazer? O meu corpo, que está vendo esse orangotango e está aí tentando eliminar, eu vou convencer o meu corpo que esse orangotango não é um orangotango, que ele é um gatinho manso, peludo, cheiroso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa informação no meu sistema imune. Olha, você tá vendo esse orangotango aqui, linfócito? Que você tá aí gerando essas citocinas, inflamando. Ele não é um orangotango, ele é um gatinho lindo. Então, a gente vai deixar o orangotango na sala, mas agora nós vamos fazer o seguinte, você não vai se incomodar com o orangotango, tá bom? É isso que a gente faz quando a gente toma vacina. A vacina, para tratar a alergia, tá? E por isso é importante você saber se você tem de fato um orangotango, porque se você tem um orangotango, você tem que jogar ele fora, ou se não, se é o seu sistema imune realmente que está descompensado ali, enxergando orangotango onde que não existe orangotango. Mas se o orangotango existe, muitas vezes o tratamento vacinal para alergia faz isso, o que ele está fazendo? Nós vamos deixar o orangotango aqui, mas agora a gente não vai mais achar que o orangotango é um bicho enorme, horroroso, que vai quebrar minha sala. A gente vai achar que ele é um gatinho. E a gente consegue fazer isso? Consegue, porque muitos pacientes têm uma excelente resposta com o tratamento vacinal para alergia. E o que você fez? Você tirou o orangotango da sala? Não. Você só selou o barulho do seu sistema imune. Agora você vai deixar o orangotango aí na sala. Agora a gente sabe o que um orangotango na sala faz, né, gente? Ele é enorme, ele não tem educação, ele vai começar a quebrar a sua sala. Ele vai quebrar o seu sofá, ele vai quebrar os quadros que estão na parede, ele vai quebrar a sua mesa, ele vai começar a fazer barulho e o seu sistema imune vai falar alguma coisa? Não, porque você convenceu o seu sistema imune a achar que isso é normal, que isso é coisa só de um gatinho. Aí, o que você vai fazer? Essa é a hora que você acha que você resolveu os seus problemas. Eu resolvi a minha rinite. Essa é a hora que você, resolvido o problema. E vambora, bola pra frente, tá bom? E aí você vai fazendo as suas coisas, vai resolvendo aí. Vocês entenderam essa analogia? A gente viu que a gente colocou aí maravilhosa, que foi bom, então ok. Aí, o que você vai fazer, gente? Muitas vezes tem aqueles pacientes que a rinite vai continuar, com o tratamento vacinal muitas vezes vai encerrar esse problema, mas o orangotango, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro quebrar a sala, tá? Você tá ali na primeira interface do meio externo. É o melhor lugar que você tinha para jogar o orangotango para fora. Por quê? Porque ele tá pertinho da porta.
Era só você dar um pontapé nele e jogar ele para fora da porta. O que é essa interface que está no nível mais superficial? É aí que começa a doença que eu falei com vocês. É a ectoderme, tá bom? Nós somos formados a partir de um tecido embrionário, tá? E lá nesse tecido embrionário tem algumas camadas a partir das quais vão ser desenvolvidos todos os nossos órgãos. Então a gente tem lá a ectoderme, a mesoderme, a endoderme e os tecidos nossos, os órgãos, vão ser formados a partir dessas camadas. Adivinha de onde que origina as mucosas? Assim como os pelos, os anexos, as glândulas, do tecido ectoderme. Ecto é fora, gente, é o tecido mais superficial. Então, quando eu falo para vocês que essa é a camada mais superficial da doença, que é inclusive a camada onde ela seria mais fácil de efetivamente ser resolvida, porque é só jogar para fora, que é isso que o nosso corpo faz quando aumenta a secreção, tenta lavar e jogar para fora, mas você não vai resolver um orangotango simplesmente jogando água nele. Essa é a primeira camada da doença. Aí quando você fez aquilo lá que eu disse, né, de tratamento vacinal, ou de outras, ou ignorou, né, vamos ignorar, deixa esse orangotango arrebentar a sala aí, bola pra frente, uma hora vai resolver. Aí pode ser que uma hora esse sintoma suma. Significa que o orangotango saiu? Significa que ele foi lá pra escada e desceu. Foi lá pro sótão e aprofundou. Essa é a hora em que a doença aprofunda mais uma camada. Essa não é a última camada, mas essa é a hora que a sua rinite some, embora você muitas vezes pode nem ter feito nada. Você pode ter usado corticoide ou não, você pode ter feito tratamento vacinal ou não. Fato é, o orangotango não sumiu, só que o sintoma desapareceu. Mas o orangotango é porque ele não está mais na face externa. Ele, depois de quebrar a sala inteira, ele desceu a escada e foi lá para o sótão. Agora é aqui que eu vou ficar. Essa é a hora que surge outro tipo de manifestação. A sua rinite, a mucosa, já resolveu, tá? Ou não. Muitas vezes pode ser concomitante a manifestação, mas agora que o orangotango tá lá no sótão e vai começar a quebrar as coisas, aí ele vai começar a invadir seu quarto, o banheiro, não sei o que, as coisas dessa camada mais profunda é a hora que vai surgir outro tipo de manifestação. É essa hora, muitas vezes, que vai aparecer lá. E isso pode ser um processo que demora anos. Essa é a hora que o paciente vai começar a apresentar uma enxaqueca. Essa é a hora que o paciente, às vezes, apresenta lá uma endometrite, uma tireoidite, as ites, as inflamações. Agora a gente passou para outra camada, tá bem? Vocês entenderam isso? Esse é um processo muito importante de adoecimento, de evolução das doenças, tá bem? E ainda assim, mesmo quando o orangotango foi lá para baixo, muitas vezes, o que você vai ter que fazer? Jogar primeiro ele para cima, e nesse processo de tratamento, muitas vezes pode ter, inclusive, alguma reativação de alguns sintomas nessa interface mais superficial, mas aí você consegue jogar o orangotango para fora, tá bem? Qual que é o resumo da ópera? Não ignorem nenhum sinal do seu corpo, por mais superficial, por mais assim incômodo, né? Por pouco irritativo, é só uma coceirinha no nariz. Essa coceirinha no nariz, essa coceirinha no ouvido tem que ser para você um sinal, primeiro, de que tem alguma coisa errada. Onde que essa coisa errada está acontecendo? Muitas vezes é na mucosa. Se é na mucosa, é em todas as mucosas. Será que... Vamos procurar, então, um gatilho que esteja atrapalhando as mucosas desse corpo? Porque muitas vezes é assim que você vai encontrar o orangotango. Onde é que esse orangotango está? Qual que é a porta que está aberta? Porque esse orangotango só entrou porque houve uma porta aberta antes, tá bem? E assim a gente vai encontrar a raiz dos problemas, tá ok? Bom, eu acho que por hoje eu já falei bastante, esse talk já durou, mas com isso eu quero entender, mostrar para vocês, né, como que as doenças sofrem uma evolução. Eu parei na segunda camada, tá? Mas esse problema continua, tá? Então, inclusive, tem vários sintomas que denotam essa profundidade, tá bem? De camada de ectoderme, de camada de endoderme, de camada de mesoderme. E aí tem todo um trabalho a ser feito, porque quando a doença está mais profunda, já não adianta
eu simplesmente jogar água e achar que o orangotango vai sair da casa. Não vai, tá bem? E às vezes o próprio corpo já nem faz isso mais, porque ele sabe que o orangotango realmente não é o gatinho manso que eu convenci o meu sistema imune a achar que fosse, tá bem? Então, grande parte desses problemas, desses gatilhos, gente, estão no intestino. Como eu disse para vocês, é a maior extensão de mucosa que a gente tem e é onde está depositado o maior número de células do sistema imune relacionados à mucosa. É a mucosa do intestino porque ela é a maior. Então, é muito mais fácil você ter um problema onde você tem mais contato com o meio externo do que um lugar que é uma pequena área. Então, a gente tem que ir lá, onde que é a maior chance de ter um problema. Comece por lá, tá? Depois de você eliminar esses gatilhos de lá, aí sim você pode passar para outras fases, tá bem? No meu curso, inclusive, eu vou falar sobre isso também. Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Eu vi que a Estela tinha colocado uma pergunta aqui. Coriza ao comer alimento quente ou beber algo quente é rinite? Isso é um sinal, Cid, de que tem alguma coisa errada aí. Inclusive, eu vou falar para vocês, aproveitar aqui esses minutos finais para falar uma questão que é da memória. Eu já mencionei isso aqui na página, em volta e meia eu falo nesse assunto. O nosso corpo tem memória. Muitas vezes você tira o orangotango da sala, mas o seu corpo lembra que um dia existiu um orangotango na sala. E o estrago que esse orangotango fez. O que você tem que... Aí sim, essa é a hora que você tem que convencer o seu sistema imune que agora ele pode ficar tranquilo. Que embora um dia tenha existido o orangotango, esse orangotango não existe mais. Então, esse é um ponto aí que muitas vezes você vai conseguir identificar essa memória depois de resolver de fato o problema. Então, depois que eu resolvi, que eu tenho certeza que eu não tenho gatilho mais, que de fato essa pessoa, não existe o orangotango dentro da casa, agora sim, eu vou saber que tem uma memória. Então, o que eu quero dizer quando tem essa memória? É essa pessoa aí que muitas vezes come e só pelo fato, às vezes é um alimento saudável. Essa pessoa não tem alergia, pode ser que seja um alimento alérgeno? Pode. E essa alergia ali imediatamente inflama a mucosa, como essa mucosa já está inflamada, imediatamente começa a escorrer nariz por conta disso. Pode ser isso? Pode. Pode ser uma rinite vasomotora? Pode, porque a alteração de temperatura, muitas vezes, ela leva a um movimento diferente do sistema imune de mucosa. E aí pode escorrer por isso. Ou pode ser a memória. Seu corpo, às vezes, ele está interpretando errado um sinal, que no caso é o calor, tá? Que a princípio não seria problema algum comer uma comida quente, mas como o seu corpo, o seu sistema imune já está assim amedrontado, porque ele lembra da existência de um orangotango, qualquer sinal assim um pouquinho mais estranho, ele começa a aflorar. É isso que eu chamo de memória. Então, muitas vezes essa rinite, né, que você está às vezes comendo uma sopa ali, há um alimento que para você não é um alimento alérgeno. Não é alergênico para você, mas só o fato de estar numa temperatura elevada, às vezes isso faz escorrer seu nariz. Por quê? É memória. Seu corpo interpretou, às vezes, esse calorzinho ali como um estímulo negativo, porque ele já passou por um evento traumático antes, tá bem? E aí a gente tem que mexer na memória. Aí sim, agora o problema é a memória, tá bem? Eu expliquei? Entendeu? Zumbido é diferente. Depois eu vou falar de zumbido para vocês, porque eu sempre pergunto para os meus pacientes, inclusive, zumbido, você tem? Essa pergunta faz parte da minha anamnese. Métodos diagnósticos para achar as bases dos processos inflamatórios. A gente pode fazer um talk sobre isso, tá? Porque existem vários meios para a gente achar e fazer diagnóstico, inclusive exames. Né? Muitas vezes o diagnóstico é clínico, tá? Clínico, é a avaliação clínica. Eu ouço a história do paciente, faço ali um detalhamento de perguntas que eu já sei que são perguntas que vão me dar as respostas que eu quero e dali eu vou pensar e identificar qual que é o diagnóstico, tá? Mas esse papo aí é longo e a gente fala sobre isso depois, tá bem? E aí, gente, Cid, ok, né? Então tá. Então, espero que tenham gostado. Eu devo deixar essa live aqui pelo menos 24 horas, esse talk,
Mas não sei se eu vou deixar muito mais do que isso, tá? E na segunda-feira encontro vocês para a gente dar início às aulas gratuitas do programa Patrimônio Saúde, tá bem? E lá eu vou falar, inclusive, mais desse curso teórico prático que a gente vai dar início no dia 17, tá bem? Obrigada pela presença. Bel, um beijo. Obrigada aí, gente. Bom almoço para vocês, que tá na hora e eu tenho que trabalhar também. Ei, Lúlia, um beijo. A Lúlia aí, ó, parceira também, tá? Um beijo para vocês. Até mais.